Samuel, capítulo 4, versículo 20, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 20, versículo 21. Abra bem o seu coração, que Deus quer falar, Deus quer tratar com você nessa noite de uma forma toda especial. Diz assim a palavra de Deus: E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. Fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. O Espírito Santo tem algo de especial para falar com você nessa noite. Você não está aqui por um acaso. O Espírito Santo te conduziu aqui nessa noite porque Ele quer falar diretamente com você. Senhor meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença, lemos aqui a Tua palavra e pedimos a direção do Teu Espírito sobre este momento. Usa a minha vida, que esses corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Abra o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. A mensagem do último domingo ainda queima aqui no meu coração, ainda arde aqui no meu coração. E nessa semana, eu meditando ainda naquilo que nós falamos aqui no último domingo sobre a Arca da Aliança, sobre a presença de Deus que foi até a casa de Obed-Edom, eu comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus, e de formas diferentes o Senhor começou a falar comigo. E uma das coisas que Deus falou comigo é que, infelizmente, preste bem atenção, infelizmente, nós falamos domingo passado sobre a importância da presença de Deus na nossa casa. E infelizmente muitas pessoas nos dias de hoje não valorizam a presença de Deus. Muitas pessoas não dão valor à presença de Deus. O Espírito Santo, se você, independente da forma que você entrou aqui hoje, desde a abertura do culto, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Do mesmo jeito que pessoas talvez vão sair daqui glorificando, exaltando a Deus, diante dos louvores, diante da apresentação do Gabriel, diante desse lindo testemunho, diante da mensagem que está sendo pregada. Talvez, e eu espero que não, mas talvez há pessoas que possam sair daqui nessa noite falando assim: olha, eu não senti nada, o louvor não estava legal, o pastor, né, como a Isabel falou, pregou meio molengão, né? Não achei, não estava legal. Mas preste bem atenção, irmãos, a presença de Deus, ela é para mim e ela é para você. Ela é para você e é para essa pessoa que está do seu lado. Só que infelizmente muitas pessoas não valorizam a presença de Deus. E uma das coisas que faz com que as pessoas não venham a valorizar a presença de Deus se chama comodismo. Muitas pessoas deixam que o comodismo entre na sua vida, e agora eu falo do comodismo na área espiritual. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Os cultos, para quem deixa o comodismo entrar, é simplesmente mais um culto. Os louvores que vão ser entoados aqui
é apenas mais um louvor. A mensagem que essa pessoa ouve é apenas mais uma mensagem. Mas irmãos, preste bem atenção. Preço é diferente de valor. Preço é aquilo que você pode comprar com seu dinheiro, mas valor não tem preço que pague. E o fato de você estar aqui hoje, sentado, por enquanto nessa poltrona meio rasgada, mas logo logo vai estar novinha, né? O fato de você estar aí hoje é fato em que você tem que dar um valor muito grande para isso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui. As igrejas hoje, nesse exato momento, nesse exato minuto, as igrejas evangélicas no Brasil inteiro estão lotadas. Só que mesmo assim, muitas pessoas ainda precisam ser ganhas para o Senhor. Muitas pessoas ainda precisam ser salvas. Daqui a pouquinho nós vamos, no final do culto, nós vamos orar por uma família, né? O gerente aqui da pizzaria, né, trouxe para a irmã Sueli um pedido de oração que um jovem tirou a sua própria vida agora à tarde. Então preste bem atenção. Nós que estamos aqui, nós temos que dar valor às coisas de Deus. Você tem que dar valor à sua igreja. Você tem que dar valor ao seu pastor. Você tem que dar valor a essa pessoa que está do seu lado. Você tem que dar valor quando você entra daquela porta para dentro e recebe uma palavra, quando você louva, quando você adora. Mas para nós, irmãos, que não temos o comodismo espiritual, um culto, ele não pode ser um culto, ele tem que ser o culto. Um louvor não pode ser mais um louvor, tem que ser o louvor. Tem que ser o momento em que eu vou levantar minhas mãos, eu vou me derramar na presença de Deus. A mensagem não pode ser mais uma mensagem, tem que ser a mensagem. Você tem que abrir o teu coração e deixar Deus falar com você. E aqui nós vemos algo relacionado ainda à mensagem do último domingo, que é a presença de Deus, a Arca da Aliança. Nessa passagem nós vemos que o povo de Israel, ele saiu para enfrentar numa batalha o exército filisteu, o povo inimigo. Preste bem atenção, irmãos. O povo de Israel, que tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, eles saíram para guerrear contra o exército filisteu. Só que neste momento, o povo de Israel, eles não se prepararam para aquela batalha. Sabe por quê? Porque eles já estavam acostumados com a presença de Deus. Já fazia parte da vida deles a presença de Deus. E eles saíram para guerrear contra o exército filisteu. Só que naquela época, naquele exato momento, os cultos que eles prestavam já não era o culto, era um culto. A adoração deles a Deus não era da forma que deveria ser feita. E a palavra de Deus diz que aqueles homens, eles saem em direção ao exército inimigo, ao povo filisteu. E quando eles chegam diante daquela batalha, preste bem atenção, eles não levaram a Arca da Aliança, que na época simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança havia ficado em Siló, e eles saíram e foram guerrear contra o exército filisteu. Quando eles chegaram diante daquele exército, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, ele foi vencido.
Se não bastasse isso, 4.000 homens, 4.000 soldados do povo de Israel morreram. Olha só, irmãos. E a palavra de Deus, resumindo aqui, diz que então o povo de Israel volta para o lugar onde estava a Arca da Aliança, volta para Siló, e eles pegam a Arca da Aliança, eles pegam a presença de Deus, e eles vão novamente guerrear contra os filisteus. Olha só, na primeira batalha, 4.000 homens morreram, e eles estavam sem a presença de Deus, sem a Arca da Aliança. Na segunda batalha, a palavra de Deus, depois você pode ler na sua casa, a palavra de Deus diz que, aí mesmo no capítulo 3, capítulo 4, a palavra de Deus diz que nesta batalha, o povo de Israel estava com a Arca da Aliança, estava com a presença de Deus, e nesta batalha, 30.000 homens morreram. O povo de Israel foi novamente vencido. Como que pode, pastor? Na primeira batalha, eles não estavam com a Arca da Aliança, e 4.000 homens morreram. Nessa segunda batalha, a Arca da Aliança estava ali, a presença de Deus estava ali, porque aonde a Arca da Aliança estava, simbolizava que a presença de Deus estava. Mas nesta batalha, 30.000 homens morreram. Preste bem atenção. Há momentos em nossa vida em que a presença de Deus não garante a vitória. Pastor, eu saí da minha casa para ouvir isso. Preste bem atenção. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Mas naquele momento, irmãos, a Arca da Aliança estava ali. Mas essa é a única passagem que fala que a presença de Deus não estava na Arca da Aliança. Deus não estava ali. Porque aonde Deus está, tem lutas, tem provas, tem batalhas, mas tem vitória. E a palavra de Deus diz que 30.000 homens morreram. Se não bastasse isso, o exército filisteu, o povo inimigo, eles pegam a Arca da Aliança, eles roubam a Arca da Aliança, e eles levam a Arca da Aliança para o seu território. O povo de Israel foi humilhado, 30.000 homens morreram, e eles ficaram sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que uma daquelas pessoas que ali estavam, volta para o território de Israel, e quando eles chegam lá, eles vão diante do sacerdote Eli, e a palavra de Deus diz que Eli, ele estava sentado numa cadeira. Ele estava sentado numa cadeira. E a palavra de Deus diz que quando esse homem chegou diante de Eli, esse homem trouxe duas notícias. Primeira, que entre aquelas 30.000 pessoas que morreram, estavam os 2 filhos daquele homem, Ofni e Finéias, e eles também estavam mortos. Ele havia perdido os seus 2 filhos. E se não bastasse isso, aquele homem que foi levar aquele recado, ele disse assim para Eli: se não bastasse os seus 2 filhos estarem mortos, o exército filisteu roubou a Arca da Aliança, roubou a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele ouve aquilo, depois você pode continuar lendo, a palavra de Deus diz que ele estava sentado numa cadeira, ele cai para trás, ele quebra o pescoço e ele morre. Olha só, irmãos, diante desse cenário, e aí a gente pensa assim, quando está tudo difícil, né? Parece que vem mais coisa ainda.
Quando você está naquela fase que nada está bom para você, sempre tem uma coisa ruim para acontecer. Se não bastasse isso, a palavra de Deus diz que a nora de Eli, esposa de Finéias, que havia morrido, ela estava perto de Eli, e ela ouviu aquelas notícias. Ela ouviu que o seu cunhado havia sido morto, que o seu marido havia sido morto. Ela viu ali o seu sogro cair e morrer. E a palavra de Deus diz que ela estava grávida. E ela começou a ter dores de parto naquele exato momento. E a palavra de Deus diz que, como nós lemos aqui, o versículo 20 diz assim: e ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho, homem. E a esperança daquelas mulheres de Israel era que quando nascesse um menino homem, talvez a esperança delas fosse que seria o novo Messias. E aquela mulher começou a dar à luz, começou a morrer, e aquelas outras mulheres falaram assim: olha, não temas, né? Fica firme, você está tendo um filho homem. E olha só, irmãos, a segunda parte do versículo 20 diz assim: ela porém não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, algumas versões diz Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Antes daquela mulher morrer, ela deu nome ao seu filho, Icabô. E a palavra Icabô significa exatamente isso: foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. E talvez eu esteja falando aqui nesta noite com pessoas, com homens, com mulheres que estão passando por um momento de Icabô em suas vidas. Quem sabe você está dentro da igreja, quem sabe você vem na terça, vem na quinta, vem no sábado, domingo, mas quem sabe as coisas não estão acontecendo na sua vida. Quem sabe aquilo que você pede não acontece. Quem sabe a presença do Espírito Santo que você sentia antes, lá no primeiro amor, você não sente mais. Quem sabe quando o ministério de louvor está aqui cantando, você está olhando para o teto. Quem sabe quando o pastor está aqui pregando, você está mexendo no celular. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. Mas preste bem atenção, a Bíblia não cita mais nada aonde aquela mulher foi enterrada. A Bíblia não cita mais o nome deste menino Icabô. A Bíblia não cita mais nada. Mas preste bem atenção, irmãos, foi uma situação de tragédia. 34 mil homens mortos, o sacerdote morto, aquela mulher morta. Os dois filhos de Eli, eles tinham uma incumbência quando eles estavam perto da arca, eles também eram sacerdotes. E assim como eu dei o exemplo aqui domingo passado, a arca da aliança deveria estar sendo levada nas costas. É por isso que nós temos que tomar cuidado e dar valor à presença de Deus, porque a mesma presença de Deus que nos exalta, que nos honra, é a mesma presença que nos mata. Olha só, irmãos, então servir a Deus é algo muito sério. Além daqueles homens levarem a arca da aliança nas costas, o que Deus queria daqueles homens era algo chamado santidade.
E que muitas vezes, quando nós vemos falar em santidade nos dias de hoje, nós somos taxados como careta. Mas santidade é difícil? É, mas é possível. É possível você estar na presença de Deus e se desviando das coisas do mal. É possível você servir a Deus e você ignorar os manjares que o mundo oferece. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. E servir a Deus, irmãos, é algo muito sério. Algo que nós temos que olhar nos mínimos detalhes. Nós temos que dar sempre a Deus o nosso melhor. Nós temos que dar sempre a Deus o melhor louvor, a melhor adoração. Eu conheci uma senhora que, quando ela ia entregar o seu dízimo, preste bem atenção, quando ela ia depositar o seu dízimo diante do altar do Senhor, ela pegava a nota do dinheiro e passava com ferro, colocava no envelope certinho e depositava diante do altar do Senhor. Irmãos, servir a Deus é nos mínimos detalhes. Dar o nosso melhor tem que ser nos mínimos detalhes. Servir a Deus, nós temos que servir a Deus com reverência, mesmo com a nossa certeza de que a presença de Deus está sobre nós. Nós podemos perder a batalha, porque muitas vezes nós imaginamos que Deus está conosco, mas Ele não está mais. Deus, irmãos, Ele vai soltando. Quem já empinou pipa aqui? Gostoso, né, irmãos? Nossa, você pega a pipa, irmãos, principalmente num dia hoje que estava ventando, você vai soltando a pipa, solta. A pipa que era grande assim, ela fica pequenininha lá em cima, mas chega uma hora que a linha acaba. Com Deus é assim também, irmãos. Deus, Ele nos deu o livre arbítrio em fazer o meu melhor, em servir a Deus ou não fazer. E Deus, Ele vai soltando a corda, vai soltando. Aí as coisas vão acontecendo e a gente pensa que Deus está conosco. Dá certo uma coisa ali, dá certo uma coisa ali. O comodismo já entrou. Aí eu já não sinto a presença de Deus como eu sentia antes. Estar num culto já não é o principal objetivo, não é o principal foco. A presença de Deus, preste bem atenção, nós não podemos buscá-la apenas no momento de aperto. Aqueles homens, quando os 4.000 homens morreram, eles voltaram correndo para Siló pegar a presença de Deus. E tem gente, irmãos, que serve a Deus dessa forma, só busca Deus quando precisa, só busca Deus, como nos nossos ditados aí, só busca Deus quando o calo aperta. Aí se lembra de Deus, aí se lembra de buscar a Deus, aí se derrama na presença de Deus. Mas preste bem atenção, a presença de Deus, ela é disponível para cada um de nós quando nós quisermos. Nós temos livre acesso a Deus. Você tem livre acesso ao Pai. E nós temos que servir a Deus em toda e qualquer situação. Momentos bons, momentos maus, nós temos que adorar a Deus. Outro ponto que eu anotei aqui: a presença de Deus não basta quando não se tem respeito por ela. Preste bem atenção, nós temos que ter reverência diante de Deus, nós temos que ter reverência diante do Senhor. Tem gente, eu até anotei aqui, tem gente que quer fazer em público o que não faz no seu particular. E aí a gente pensa assim: Deus não está vendo.
Deus está vendo. Nós temos que ter reverência na casa de Deus. Sabe, irmãos, eu estou aqui há 8 meses, vocês já, talvez já pegaram meu jeito, meio molengão, que nem Isabel falou. Vai ficar na história isso aí, Isabel. Não, é isso aí, ó. Não. Vocês já perceberam que eu gosto de brincar? Vocês já perceberam que eu gosto de cumprimentar? Pessoal aí que gosta de jogo, eu tiro sarro, irmãos. Apesar que essa época, esses tempos, não estou podendo tirar muito sarro, Os corintianos, palmeirenses. Estou ficando quieto, irmãos. Mas deixa a hora que São Paulo ganhar, vocês vão ver. O microfone está aqui na minha mão, ó. Sabe, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar. Só que preste bem atenção, irmãos, dentro da casa de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com certas brincadeiras. Nós temos que ter reverência, não só de membro para pastor, mas de membro para membro. Sabe, tem brincadeiras, irmãos, que, pelo amor de Deus, nós temos que ter reverência. Reverência no se vestir para estar na casa de Deus. Amém? Amém, irmãos? Reverência para se vestir quando está na casa de Deus. Quando você, as mulheres, coloca aquele vestidinho, aquela sainha. Quando você chega na frente do espelho e você começa a ter que levantar a saia, levantar não, abaixar, irmãos? Você começa a ter que abaixar a saia, abaixar o vestido. Isso quer dizer que aquela roupa não é para estar na casa de Deus. Amém? Reverência. Deus, Ele recebe a nossa adoração, Ele recebe o nosso louvor, mas desde que nós prestamos um verdadeiro culto a Ele. Eu quero terminar, irmãos, preste bem atenção. Passou toda aquela situação, o povo de Israel foi envergonhado, 30.000 homens morreram. Eli, o sacerdote, foi morto. A nora dele também morreu. Preste bem atenção. Eles estavam passando por aquele momento chamado Icabô. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que se passaram 20 anos depois de tudo aquilo que havia acontecido. 20 anos se passaram. A Arca da Aliança não estava mais com o povo de Israel. A Arca da Aliança estava com o exército filisteu. Passaram-se 20 anos. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel se deparou novamente com o exército filisteu. E quando isso aconteceu, a palavra de Deus diz que o exército filisteu, eles se reuniram. Eles sabiam que a Arca da Aliança não estava com o povo de Israel. E eles ficaram imaginando assim: olha, se da outra vez nós já vencemos e a Arca da Aliança estava com eles, imagine agora. Só que durante esses 20 anos, o povo de Israel se voltou a Deus e pediu perdão para o Senhor. Pediu perdão para Deus diante de tudo aquilo que eles haviam feito, pelo menosprezo à presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando o exército filisteu vai de encontro contra o povo de Israel,
O povo de Israel estava sem a Arca da Aliança, só que dessa vez a presença de Deus estava sobre eles. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui e talvez você, no seu íntimo, você já não sentia mais a presença de Deus. Irmãos, o louvor hoje foi, sabe, um derramar do Espírito Santo sobre essa igreja. E se você não sentiu a presença de Deus durante o louvor, é porque você está passando por um momento chamado Icabô. Foi-se a glória de Deus. E a palavra de Deus diz então que o povo de Israel venceu aquela batalha 20 anos depois. No mesmo lugar, a palavra de Deus diz que o povo de Israel venceu o povo filisteu. E a palavra de Deus diz que Samuel, profeta Samuel, diante daquela vitória, ele faz um ato profético. A palavra de Deus diz que Samuel, ele coloca uma pedra entre Mispa e Sem. Ele coloca uma pedra exatamente naquele lugar, que foi o lugar da vitória, que foi o lugar da conquista, que antes tinha sido o lugar da derrota, lugar da humilhação. E a palavra de Deus diz que naquela pedra, assim como aquela mulher colocou o nome daquela criança de Icabô, foi-se a glória de Israel, o profeta Samuel também colocou um nome naquela pedra. E o nome daquela pedra é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que até esse exato momento o Senhor tem te ajudado. Até esse exato momento o Senhor tem estado contigo. Preste bem atenção. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, até aqui o Senhor me ajudou, mas eu tenho muitas batalhas pela frente, eu tenho muitas lutas pela frente, eu tenho muitos sonhos pela frente. Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Se você chegar até aqui, Ebenezer para você, até aqui o Senhor vai te ajudar. Se você chegar até aqui, Ebenezer para você, até aqui o Senhor te ajudou. Se você chegar até aqui, do outro lado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Se você está aqui nesta noite, e quem sabe você tem uma história de vida assim como eu tenho, quantas lutas eu já passei, quantas provações eu já passei, quantas humilhações eu já passei, mas Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer para você, até aqui o Senhor tem te ajudado, até aqui o Senhor tem estado com você. Você tem passado por lutas, por provações, mas até aqui o Senhor tem te ajudado. Até o próximo passo o Senhor vai te ajudar. Se você der mais um passo, Ebenezer para você. Preste bem atenção, dê valor à presença de Deus, dê valor à palavra que sai desse altar para você, dê valor para a tua igreja. Irmãos, placa de igreja não salva ninguém, mas este é o lugar em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Este é o lugar que o Senhor te chamou para você adorar a Deus. Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor, até ali o Senhor vai continuar ajudando, até quando você chegar do outro lado, o Senhor vai continuar te ajudando. Isabel, até lá em Curitiba, o Senhor vai estar te ajudando.
Amém? Para cada um de nós, cada passo que nós dermos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o tempo de ir acabou na tua vida, como diz a própria palavra, se acabou. Eu tenho orado para Deus e pedido para que Deus levante nessa igreja homens e mulheres, não apenas com compromisso físico para fazer a obra de Deus, não, mas com uma vida de santidade. Homens e mulheres que busquem a presença de Deus. Eu tenho visto isso acontecer aqui, irmãos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Essa igreja, eu não sei quantos anos tem, alguém sabe ou não? Alguém sabe quantos anos tem? Hã? Não. Eu acho que essa igreja aqui deve ter de 14 a 15 anos, né? Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Amém? Eu estou aqui nessa igreja apenas há 8 meses, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e vai continuar nos ajudando. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, que o tempo de acabou se foi. O tempo em que você não sentia mais a presença de Deus se foi. Eu profetizo sobre a sua vida que quando você entrar daquela porta para dentro, o seu coração vai arder em chamas, vai arder, vai queimar, vai ficar desesperado em você buscar a presença de Deus. Eu profetizo, assim como o pastor falou, quando as pessoas passarem daquela calçada, elas vão sentir o desejo de entrar aqui dentro e buscar a presença de Deus, porque aqui está Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se as coisas estão difíceis para você, se as lutas estão se levantando, você não pode se desesperar. Ebenezer, se você está vivo, se você está respirando, até aqui o Senhor tem te ajudado. Se os seus sonhos ainda não se realizaram, mas você está vivo, você pode continuar a sonhar. Só não sonha aquele que já morre. Ali no cemitério tem muitos sonhos enterrados. E talvez nesses corações que aqui estão, tem muitos sonhos que você mesmo já enterrou, diante de um acabou que se levantou sobre a tua vida. Mas eu declaro nessa noite, Ebenezer, sobre você. Até aqui o Senhor tem te ajudado, e o Senhor vai continuar te ajudando. Se coloque em pé. Ebenezer.